Desde o fim da Inquisição, em 1821, a sodomia, ou como era chamada a homossexualidade, deixou de ser crime, mas continuou a ser tratada e perseguida, não mais pela igreja, mas pela polícia, pelos delegados, como um comportamento delituoso, como um comportamento proibido, enquadrada na categoria de atentado ao pudor. Então, há registro, sim, na história do Império e na República, de abusos de poder, não só no Brasil, mas também em outros países latino-americanos, que reuniões de gays eram invadidas sob a acusação de atentado ao pudor ou de falsa identidade, né, porque estavam vestidos de mulher, e humilhados, espancados, presos e divulgada a sua identidade nos meios de comunicação. Infelizmente, é um abuso de poder da sociedade heteronormativa, da heteronormatividade, que considerava a homossexualidade como um desvio, uma imoralidade, e reuniões de anormais, de invertidos, né, de pederastas, como eram chamados, e que no meu artigo sobre o Cuíca de Santo Amaro eu exploro esses termos, e ele usava vários deles, e foram usados abundantemente pelo jornalista José Augusto Berbert na tarde, nos anos 80 e 90, não é? Que até inventou outros termos. De modo que os jornais na época, no século XIX, falam, não é, de reuniões de efeminados, etc., e a polícia perseguindo e espancando. Durante os 4 séculos desde a descoberta do Brasil, desde 1500, os termos para se referir aos homossexuais variaram. Primeiro era sodomita, fanchono, depois hermafrodito, macho-fêmea, pederasta, invertido, uranista, homossexual, gay. Esses termos, muitos deles importados, né, da Europa, termos eruditos, o povo chamava de viado desde o começo do século XX. Também se chamou de almofadinha, né? O próprio Rui Barbosa usou o termo, dizendo assim: o divórcio é coisa de almofadinhas. Certamente queria, se fosse hoje, ele ia falar coisa de viados, porque ele era contra o divórcio. Quando eu cheguei na Bahia, a delegacia de Jogos e Costumes, que ficava na Rua do Bispo, era extremamente poderosa. Eu encontrei lá uma centena de questionários preenchidos de prostitutas, sobre a origem, o tipo de atividade, as doenças sexualmente transmissíveis, etc. E também havia para travestis. Eu encontrei lá uma centena de questionários preenchidos de prostitutas, sobre a origem, o tipo de atividade, as doenças sexualmente transmissíveis, etc. E também havia para travestis. E quando eu ia lá para defender alguma travesti injustamente presa,
Eu deixava o meu companheiro esperando nas proximidades, porque eu tinha medo de chegar lá e ser preso também, porque o arbítrio, não é, o autoritarismo, a homofobia eram a regra. O que se percebe é que havia, como é tradicional no Brasil, uma contradição, não é? Porque havia nessa década, na década de 30, já existia algum barzinho, não é? Algum inferninho frequentado predominantemente por homossexuais. E mais tarde, lá no 2 de julho, não é? No Cabeça, que se abriu a boate, o bar Anjo Azul, predominantemente frequentado por gays, mas com a presença de personalidades importantes.